6 hoje. Só relembrando, então, a gente viu a aula passada, e aí eu vou perguntar para vocês quem colocou em prática aí, sobre a gestão simplificada, né? A estrutura da gestão, nível operacional, tático e estratégico. E mesmo que eu esteja no momento de começo, de início do projeto, eu tenho que ter essa ideia da gestão simplificada para poder buscar ela, né, conforme eu vá crescendo. Falamos também da mentalidade PDCA, que é eu planejo, eu faço, eu checo e eu aprendo com aquilo que aconteceu para fazer os ajustes e refazer de novo os processos. Então, ter essa mentalidade para todas as tarefas que a gente for executar, né? E aí falamos dos processos, quais os processos, principais processos que existem dentro da escola de futebol e que podem me ajudar, assim que eu definir ele, desenhar bonitinho, colocar quem é responsável e quem vai fazer esse acompanhamento para que realmente aconteça, né? E aí a gente trouxe aqui, né, até falando com o Guilherme agora, que um processo fundamental, ao meu ver, é esse da matrícula, né? É esse do início, porque é ali que eu tenho a pessoa que vai fazer esse primeiro atendimento tem que falar realmente a verdade e contar o perfil da nossa escola. Que é ela que vai ganhar, vai fazer a venda, mas ela tem que falar a verdade ali, ela não pode mentir ou de repente omitir muitas informações, porque senão você pode estar colocando para dentro alguém que vai te atrapalhar. E aí, no Afiando o Machado, o que a gente pediu? Dentro daquele documento que a gente está criando, né, durante a mentoria, para vocês criarem 3 metas SMART para o ano de 2000 e... Aqui está errado, é 2026, para o ano que vem. Já que a gente já está no último trimestre. E para documentar, apresentar e aplicar 5 processos, né? Apresentar para a sua equipe e aplicar 5 processos no dia a dia da sua escola de futebol. Caso vocês já tivessem algum montado, fazer os ajustes e otimizar ele. Vocês tiveram a experiência de colocar em prática isso aí? Alguém quer compartilhar aí com a gente? Ou ninguém fez? Não, eu consegui fazer a questão ali das 3 metas ali do Smart ali para o ano que vem. Colocou? Consegui. Quer compartilhar com a gente, Ramon? Posso? Vai lá, manda ver. Ó, lembrando que você está fazendo compromisso público, hein? Tá colocando, tem que bater, cara. Eu criei uma meta número 1, então, para o ano que vem, aumento de número de alunos. Quer que eu fale todos os itens ali, específico, mensurável? Cara, se achar que faz sentido, manda ver. Em cima do Smart, Tá. né? Em cima da questão da Smart ali. Então, Show. a meta número 1, aumento de número de alunos. Específico, então, aumentar o número total de alunos matriculados na escola. Mensurável, passar de 100 para 150 alunos ativos. Boa. Porém, eu fiz essa questão aqui, mas eu já vou ter que mudar essa meta aí para o ano que vem. Porque quinta e sexta da semana passada a gente fez uma divulgação nas escolas, em algumas escolas aqui da cidade, e no sábado de manhã a gente fez as matrículas. Uhum. E aí, nessa brincadeira aí, a gente conseguiu 30 alunos novos. Pô, parabéns, show. Parabéns, cara. Então já vou ter que aumentar essa meta aí para o ano que vem. Cara, Então, e com a foi ideia muito de, bom. tipo, foca no que está funcionando, tenta identificar qual foi o perfil de onde vocês atuaram que fez a diferença e como vocês fizeram isso, para replicar isso para outros lugares. Foi muito bom, porque eu não esperava um número tão. Para quem tem 100 alunos, hoje 30 alunos é bastante gente, né? 30%, pô. É bastante gente. Então, vou ter que mudar essa meta aí do 100 para o 150, que eu tinha feito antes da gente fazer esse trabalho aí. Ah, Aí, sugestão. atingível, alcançável, por meio de campanhas de divulgação, parcerias com escolas e eventos. Relevante, o crescimento de alunos fortalece a sustentabilidade financeira e o impacto social da escola, e temporal, alcançar até dezembro de 2026. Boa. A Eu meta que, número 2, então, capacitar a equipe técnica. Específico, oferecer formação continuada para todos os treinadores e assistentes.
mensurável, garantir que 100% da equipe técnica participe de pelo menos 2 cursos ou workshops anuais. Atingível ou alcançável, através de parcerias com federações esportivas e cursos online reconhecidos. Relevante, melhora a qualidade do treinamento e o desenvolvimento dos alunos. E temporal, implantar programa de capacitação até junho de 2026. E a meta número 3, melhoria do desempenho técnico dos alunos. No específico, então, elevar o nível técnico e tático dos alunos em todas as categorias. Mensurável. 80% dos alunos devem alcançar média mínima de 7,5 nas avaliações técnicas semestrais. Atingível ou alcançável, com plano de treinos revisado, acompanhamento individual e formação continuada dos treinadores. Na parte relevante, melhora o aprendizado e o rendimento dos jogos e competições. E no temporal, então, alcançar este índice aí até dezembro de 2026. Essas foram as três metas que eu criei para 2026. Sugestão para você, tá perfeito. Você colocou certinho a quantidade que você quer chegar, mas, por exemplo, na de número de alunos, determinou para 2026, dezembro de 2026, quebra essa meta, que seja bimestre, trimestre, para você ser mais palpável, tá? Para você saber se você está na média para chegar. E aí você vai acompanhando, Perfeito. seja mensal, enfim, trimestral, Sim. para você poder acompanhar. Tempo mais curto e menos alunos para no final, em dezembro, lá Isso, chegar no a meta número... é a mesma. Se dezembro você vai Beleza. chegar com aquela, mas aí você quebra para você poder acompanhar ela, ver se você está no caminho certo. Ou se você Perfeito. vai ter que dar um gás, entendeu? Para Perfeito. atingir ela. Senão Obrigado. ela se perde. Ela fica Sim. muito longe, ela se perde. Show de Perfeito. bola. Parabéns. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos dar sequência. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse tema? Sobre esses temas que a gente tratou aí? Vamos lá. A gente aqui hoje, na aula 6, a gente vai fazer um complemento da aula passada, né? Da aula 5. Então, ainda dentro do pilar de planejamento e gestão do método campo, nós vamos tratar hoje de indicadores, né, da nossa escola de futebol, ou da nossa escola esportiva. Qual que é a ideia disso? É trazer para vocês sugestões de indicadores para que a gente possa mapear e controlar melhor os nossos resultados, os nossos dados, tá? E aí sim, com esses indicadores, eu tenho uma decisão mais assertiva. Porque o que acontece muitas vezes, a gente toma decisões sem usar indicadores como base, né? Vai muito na intuição. E se a gente quer se tornar mais profissional no nosso mercado, a gente tem que tomar as decisões baseadas em indicadores, né? Ser mais palpável ali as nossas decisões. Eu vou trazer para vocês alguns conceitos do gestor de sucesso. Então, são alguns conceitos que eu acabei trazendo para o meu dia a dia também e que me ajudou muito, né, a alavancar os resultados e também ter uma equipe mais focada no que está fazendo, né, me ajudar a alavancar os resultados também. E aí a gente tem também nesse pilar o departamento financeiro, tá? Quem vai trazer para vocês especificamente sobre o departamento financeiro é a Fernanda, que faz o nosso financeiro aqui. Então, se vocês forem lá para a plataforma, vai ter lá depois dessa aula a nossa aula bônus que a gente tem com ela, falando do departamento financeiro em si. E aí, se vocês tiverem algumas dúvidas também, pode perguntar lá que a gente responde, tá? Vamos lá. Vamos falar de indicadores. E aí eu trago para vocês aqui uma frase que faz total sentido. Anota isso aí, ó. Tudo que você mede, melhora. Vou repetir para vocês. Tudo o que você mede, melhora. Leve isso para o dia a dia de vocês, tá? Se eu não meço, se eu não levo em consideração, se os dados estão jogados e não estão sendo acompanhados, dificilmente eu vou saber se isso melhorou, piorou, enfim. Vai ser sempre um feeling, né? Mas eu não vou ter certeza. Então, assim, tudo que eu meço, melhora.
Dito isso, eu vou trazer para vocês aqui algumas ideias de indicadores e quero ouvir de vocês também outras ideias ou, de repente, algum outro indicador que vocês acabam tendo aí já na escola de vocês, para a gente poder compartilhar com todo mundo, tá? O primeiro, faturamento, né? O indicador do faturamento. O que é faturamento? É tudo que entra de receita para mim. Normalmente isso é medido mensalmente. Então, lá naquele mês, vamos lá, estamos terminando o mês de outubro. Eu sei exatamente tudo que entrou de receita, né, para dentro da minha escola. Será que eu sei tudo que entrou? Isso é o faturamento. Então, dentro do faturamento, eu tenho que entender também, aí já é uma questão mais do financeiro. De repente, e aí é fluxo de caixa, né? Entrou lá 10 mil reais, só que desses 10 mil, 6 mil foram no cartão, então não caiu para mim, vai cair só no mês seguinte. Então, eu ter esse indicador acompanhado de perto, eu vou ter uma previsibilidade maior da minha escola e eu sei o que eu tenho para receber, né, e o que eu vou ter de custo também. Então, faturamento é um indicador primordial aí, é saber o quanto eu tenho para receber ou quanto eu recebo por mês em média, enfim, para saber também se eu vou ter uma performance melhor ou não, tá? Um outro indicador. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, ergue a mão, abre o microfone aí, fica à vontade, tá? Um outro indicador é a margem de lucro. Muita gente confunde faturamento com lucro, né? Ah, quanto você ganha? Ah, eu ganho X mil reais, eu faturo X mil reais. Mas a margem de lucro sua não é tudo que entra de caixa para você, tudo que entra de receita. Então você tem que ter o controle das suas despesas, você tem que ter um DRE, que a Fernanda vai falar melhor na aula dela, para você saber exatamente o que sobra. Que entrou de receita, descontado o que você teve aí de despesa e custo, o que sobra é a margem. Então, eu tenho que acompanhar esse indicador também. Normalmente, margem de prestação de serviço, que é o que a gente faz, a gente presta serviço, ela está entre 20% e 30%, uma boa margem, tá? Aí vocês vão colocar aí na conta de vocês, depois que vocês assistiram a aula da Fernanda, qual está sendo a margem de vocês, do seu negócio, e o que você vai fazer para buscar que essa margem aumente. O negócio legal para falar do indicador de margem de lucro é que se eu aumento o meu faturamento, não necessariamente eu aumento minha margem de lucro, mas o que eu economizo nas minhas despesas fixas automaticamente se torna lucro para mim. Não sei se eu fui claro. Vou repetir aí. Se eu aumento o meu faturamento em R$ 1.000, por exemplo, isso não quer dizer que eu vou ter R$ 1.000 a mais de lucro, tá? Então, se a minha margem ali é 20%, tá? Se eu tenho R$ 1.000 a mais de faturamento, coloquei 10 alunos a mais lá, R$ 100. Vou aumentar R$ 1.000 de faturamento. Mas o meu lucro que sobra no meu bolso, no caixa da empresa, se é 20% que eu tenho de margem, vai sobrar R$ 200. Agora, se eu economizo R$ 1.000 em despesas que eu tenho fixas, automaticamente esses R$ 1.000 se tornam lucro. Vocês conseguiram entender? Então, assim, muitas das vezes, para a gente crescer caixa, não é só a gente pensar em faturar mais, mas sim em ajustar o que a gente já tem e economizar o que a gente tem de custo, que muitas vezes lá é um software que está parado no uso, é uma internet a mais, enfim, uma conta de um telefone a mais lá, e tudo que eu vou cortando automaticamente vira lucro. Então tenham isso na cabeça de vocês, tá? E cortar, né, custo está diretamente ligado ao meu controle. Agora, faturamento, eu dependo das pessoas comprarem o meu serviço. Então, assim, às vezes é mais fácil eu ajustar as contas e aumentar a minha margem do que, né, depender só de vender mais, tá? Um outro indicador que eu trago para vocês aqui
Percentual de inadimplência. Isso é muito importante, gente, é muito importante. Porque muitas vezes as escolas pensam, ó, vamos fazer uma conta básica aí para a gente poder entender. Tenho 100 alunos a R$ 100, eu vou ter ali R$ 10.000 de faturamento. É isso? R$ 10.000. Só que eu não mapeio, eu não controlo o meu percentual de inadimplência médio. Ou eu não tenho uma meta para esse indicador. Não tem alguém controlando de perto isso. Então, pode ser que aquele mês, tenha mês que eu tenha 10 mil para receber, mas se a minha taxa de inadimplência for alta, eu recebo 6, 7 mil, tá? A gente aqui põe uma meta, eu coloco uma meta aqui de inadimplência abaixo de 5%, tá? Então, é legal colocar em percentual, não colocar só em número de alunos, porque conforme você vai crescendo, normalmente esse percentual aumenta também. O percentual não, o número de alunos aumenta que vão ficar inadimplentes com você. Então é legal pôr um percentual. Para mim, abaixo de 5% é muito bom, né? Pela minha realidade aqui. Esse ano está sendo bem desafiador, né? Vou confessar para vocês aqui que a gente acho que bateu essa meta em 2 ou 3 meses, porque, como a gente já falou em outras aulas, está sendo um ano difícil, né, para o mercado de serviço em geral, porque o pessoal está cortando todas as despesas, né, uma crise financeira. Então, é um indicador para se ter bem de perto ali, percentual de inadimplência, tá? Porque não adianta nada, eu prefiro ter 100 alunos e praticamente 100% deles pagar em dia, do que eu ter 200 e 50% dele não pagar. Vocês conseguiram entender aí o raciocínio? Vamos para outro indicador importante. Taxa de conversão, percentual de conversão. O que é isso? Vocês têm isso mapeado? Para cada visita que vocês recebem na escola de vocês, ou para cada mensagem no WhatsApp, Instagram, pedindo informações, né? O quanto isso é convertido em aula experimental e o quanto das aulas experimentais é convertido em matrícula. Tá? A gente tem uma taxa alta aqui de quase 9, 8 ponto alguma coisa em média. Então, a cada 10 pessoas que chegam aqui, 8 a 9 fecham com a gente. Então, se chegou a fazer aula experimental, praticamente é certeza que a gente vai fechar. Só que eu tenho que mapear isso de perto. Por quê? Se essa taxa cai, pode ter, na minha visão, podem ter algumas interpretações. Ou a pessoa que está fazendo esse primeiro atendimento, ela não está cumprindo com o que, né, não está seguindo o processo certo, ou as pessoas que estão vindo, o perfil do cliente que está vindo fazer aula experimental, não é o nosso perfil e não está fechando por esse motivo. Tá? Então, por isso a importância de acompanhar esses números. A taxa de conversão é bem bacana também de acompanhar. Ó, um outro indicador interessante, percentual de faturamento em eventos, né? De todo o meu faturamento daquele mês ou daquele trimestre, o quanto veio de matrícula, o quanto veio de mensalidade, o quanto veio de uniforme e o quanto que veio de evento. Será que se eu não criar um calendário de eventos aonde eu tenho uma previsibilidade ali de aporte, de receita, eu não posso aumentar meu faturamento total em 20%, 30%, né, no ano? Com certeza sim, tá? Com certeza sim. Mas isso tem que ser acompanhado também. Não pode ser só no feeling, né? Que a gente falou. Ah, vou fazer evento, precisa ter evento, não sei o quê. E assim, gente, dentro da mentalidade do gestor de sucesso que a gente viu lá na primeira aula, né? Eu tenho que colocar esse indicador para funcionar. Eu tenho que pensar em eventos para minha escola de futebol também como uma possibilidade de faturamento, tá?
Percentual de cancelamentos do mês. A quem aí acompanha os cancelamentos? Nós temos aqui um processo que, quando uma pessoa pede o cancelamento, a gente, primeiro, a gente entra em contato com a pessoa para entender o motivo. Segundo, essa pessoa só é cancelada depois que ela preenche um formulário. Então, beleza, você quer o cancelamento? Fechou. Para seguir o nosso processo aqui, eu vou te enviar um link, você preenche, né? E aí a gente faz o cancelamento. Por quê? Nesse link, nesse formulário, a gente vai entender o motivo. Por que que a pessoa está cancelando? E aí, se eu acompanho isso de perto e de repente esse percentual aumentou aquele mês, eu vou entender os motivos e vou tomar uma decisão em cima disso, muitas das vezes, tá? Número de matrículas. Esse eu acho que é mais comum, né? E é legal usar esses dois indicadores, né? O número de matrículas e o número de cancelamentos, porque daí eu tenho o saldo. Eu vou saber se naquele mês o meu saldo é positivo ou negativo. E aí, Ramon, por exemplo, na sua meta de número de alunos, ou todos aí, né, que estão na aula hoje, se eu coloco uma meta de crescer 100 alunos, por exemplo, no ano de 2026, vão dar aí, se eu ponho 120, vai para arredondar a conta, vão dar 10 alunos por mês, correto? E beleza, eu faço 10 matrículas por mês. Só que eu não bato minha meta, porque eu não olhei o indicador do cancelamento. Então, você tem que ter de saldo positivo 10 alunos no mês. Porque sair aluno vai sair, não tem como, né? Você só tem que ficar de perto ali olhando o cancelamento e entender que você não pode perder alunos por motivos que dependam só de você, tá? Por mau atendimento, por exemplo, né? Por falha dos professores, da sua equipe técnica, enfim. Mais cancelamentos vão existir, faz parte. Conforme você vai crescendo, mais cancelamentos vão existir, é o fluxo. Mas aí você controlar o saldo faz sentido, não só o número de matrículas, tá? E é isso que eu trago aqui no próximo, saldo de alunos, que leva em consideração os outros dois anteriores. Isso aqui é legal, ó. Vocês aí provavelmente têm algumas modalidades aí dentro da escola, que é aluno treinando uma, duas ou três vezes na semana, né? Não sei se todos têm essa possibilidade, mas normalmente é assim que a gente faz. E por que eu trouxe isso? Você ter mapeado isso é importantíssimo, porque às vezes você não precisa nem ir atrás de outros alunos. Se você, por exemplo, pegar os alunos que fazem uma ou duas vezes na semana e conseguir converter o plano deles para três vezes na semana, você automaticamente, com os mesmos alunos, você aumenta seu faturamento. Tá? E aí, dentro da sua realidade, você entendendo o percentual de cada um, você vai saber qual que é o impacto disso no faturamento. Por isso a importância de mapear isso também. Faturamento com material esportivo. Eu tenho que ter uma ideia mensal, trimestral, de quanto material esportivo eu vou vender. Quanto tempo o meu aluno fica com material esportivo? Em quantos anos ele renova esse material? Eu estou oferecendo novidade para ele, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, trocar o uniforme e me gerar uma renda, uma receita ou não? Tem que pensar nisso também, né? Dentro da matrícula, o que eu consigo vender de material esportivo? De repente, não só o kit, mas eu tenho uma outra receita ali, uma lojinha com um squeeze, uma bolsinha de esteira, enfim. São produtos que agregam valor ali e me geram maior receita, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado de olhar muitas vezes só para fora e querer trazer gente de fora e matrícula, mais aluno que vai me gerar mais faturamento e esquece de ver a parte interna. O que que eu posso fazer com o que eu já tenho para melhorar meu faturamento? NPS, isso aí é a pesquisa, né?
Então, de satisfação, que a gente trouxe lá para vocês também já. A pesquisa de satisfação não só do cliente externo, mas do interno também. Frequência nos treinos, tá? Então, se eu vou fazer uma avaliação, vou mostrar para os pais qual a evolução. O Ramon pôs ali uma meta de evolução, de mínimo, né, de evolução ali por categoria. Eu tenho que ter muito bem mapeado frequência nos treinos, tá? Vejo muita gente tendo software aí de gestão, administrativo, mas não lança lá as faltas, né? Ou não faz o básico, que é ter uma lista de chamada e fazer manual mesmo. Eu tenho que ter essa frequência. Porque com essa frequência, eu vou conseguir identificar, de repente, o porquê que aquela criança não está evoluindo. Eu vou conseguir identificar possíveis cancelamentos e antecipar isso e conseguir reverter, né? Porque às vezes a pessoa não foi porque aconteceu alguma coisa no treino, mas não fala nada. E se eu não tenho esse indicador, né, mapeado, eu só vou lembrar dessa pessoa ou desse aluno quando ele vier pedir o cancelamento ou quando não der mais para reverter. Então, é uma outra situação que, quando eu tenho as frequências aí bem mapeadas, eu consigo, de repente, reverter um cancelamento. Esse é bem legal. Esse é bem legal. Quando eu tenho um calendário definido, para ter esse indicador, eu preciso ter um calendário definido. Eu preciso ter uma ideia de faturamento por evento, né, que seja semestral. Para eu poder entender quantos por cento dos meus alunos participam de até um evento meu por semestre, por exemplo. O que isso vai me dar de dado? Será que os meus alunos estão comprando a minha ideia? Será que os alunos que eu tenho estão fechados comigo? Eles participam do que eu ofereço ou não? Quantos por cento de aluno eu preciso para ter essa resposta como positiva? E aí é parâmetro, cada um na sua realidade, mas eu tenho que começar a medir. Se eu não medir isso, eu nunca vou saber, tá? Para fazer um campeonato interno, quantos por cento dos seus alunos matriculados participam do seu campeonato interno? Já fizeram esse levantamento? Alguém já fez isso aí? Nós aqui, para vocês terem uma ideia, né, falando daqui da matriz onde a gente está, Itupeva, nós chegamos a bater quase 80% em alguns campeonatos. Esse ano, a gente sofreu para chegar ali próximo a 50%. Por isso que eu falo que esse ano está desafiador. Bom, Jorge, eu concordo contigo e eu faço bastante esses cálculos aí, percentuais de eventos, tudo mais. E, cara, eu vou te trazer outra percepção minha, assim, que é com relação ao... Eu tenho a impressão que esses eventos internos, eles não participam muito mais do que 2, 3 vezes, assim, que eles ficam com a sensação que já conhecem, que vai ser outra vez. Então, não sei se cabe essa dúvida aqui agora ou se em algum outro momento, mas algumas ideias, assim, do que trazer de diferente para o evento ficar mais bacana, Tá. ou mudar o formato. Cara, é um desafio muito grande isso. Eu falo, por exemplo, do meu interno aqui, que é o maior que a gente faz, a gente todo ano tem que trazer alguma coisinha de diferente. Senão, não chama mais atenção. Eles participam, 2 anos seguidos, é a mesma coisa, no terceiro já não participa. Então, Exatamente. assim, Só os bem fome, né? Só os fominha. então. E a ideia é que, pô, se 100% dos nossos alunos participassem, seria o ideal, né? Então, a gente está, por exemplo, vamos pegar algumas coisas que eu coloquei aqui. A gente trouxe as categorias adultas para os pais e para as mães participarem. A gente trouxe álbum de figurinhas, teve um ano não, né? A gente começou a fazer e segue com álbum de figurinhas, que é algo que chama muito atenção. Jorge, essa questão do álbum de figurinha aí, é uma coisa que deu muito certo na outra escola que eu trabalhava em Caxias, que é na cidade aqui do lado, que a gente tinha a gente fazia um serviço terceirizado para a escola,
atendia as turmas no final da tarde com futsal. E daí as turminhas, os alunos já ficavam da escola direto para o treino conosco. E na última Copa do Mundo, a gente fez criou uma competição com eles, uma competição interna com eles, Copa do Mundo, e criou o álbum de figurinhas. Aí os pais pagavam a inscrição deles, eles ganhavam o uniforme da seleção que eles iam defender, enfim, e a gente fez o álbum de figurinhas da Copa do Mundo deles. Perfeito. Foi uma loucura. Daí a gente Esse criou álbum, qual prêmios. formato, Ramon? Já vinha pronto o álbum para eles ou para vender figurinha? Eles compravam o álbum e compravam as figurinhas. E aí a gente criou metas. O primeiro a completar o álbum ganha uma bola da Copa, o segundo ganha uma mochila. E isso foi uma loucura. Eles enlouqueceram a escola com o tal do álbum das figurinhas. Muito bom, muito bom. Eu vejo algumas escolas fazendo, mas dando o álbum pronto na mão da criança. Não, eles tinham que comprar, trocar as figurinhas repetidas. E isso é um braço de receita muito, muito alto, cara, as figurinhas. Sim. Muito alto mesmo. Sem falar que as trocas, a interação, é muito bacana. E a gente fazia uma rodada, a cada 2 domingos a gente tinha rodada, daí eles tinham o uniforme da seleção que eles iam. Hoje a Espanha contra o Brasil, daí eles estavam com o uniforme deles, o uniforme ficava para eles, né? Comprava, fazia a inscrição e ganhava o uniforme com o nome deles. Aí o álbum de figurinha era eles com a camisa da seleção deles, foi muito bacana. A gente segue esse padrão aqui também, né? A gente divide os times, sempre é temático. E o que a gente fez esse ano para diferenciar um pouco? Porque normalmente é a Copa que está acontecendo, é Copa do Mundo, né, Mundial de Clubes, enfim. A gente foi para o lado dos games para tentar, né, chamar mais a atenção das crianças. Então a gente criou uma Copa temática de games. Então cada equipe é um game. Enfim, é Minecraft, é Brawl Stars, Clash Royale, Pokémon, enfim. E as camisas são personalizadas, né? Tem o nome, tem o número que a pessoa escolheu. E o álbum também é personalizado e ele sai lá dentro da equipe dele com a foto com o uniforme dele. E o que mais que a gente fez agora? A gente dá um pacote de figurinha para todos os destaques de todos os jogos. Então, destaca um de cada time e eles ganham um pacote de figurinha para estimular também. Nós fizemos também, a Maurício está me chamando a atenção aqui, verdade. A gente criou uma competição que remete à Kings League, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas as crianças estão acompanhando direto, porque tem youtuber, né, que são presidentes das equipes, enfim. E a gente criou, foi bem bacana. A gente vai colocar no nosso calendário a partir de agora. Tem algumas regras, né? Para quem não conhece, depois dá uma pesquisada aí, Kings League. É uma liga que deixa o futebol mais dinâmico, né? Então tem algumas regras, começa 1 contra 1, 2 contra 2, vai crescendo. E em determinado momento você tem uma carta que pode mudar completamente o jogo, enfim, vai bater um pênalti, vale 2 o gol. E foi bem bacana, cara, foi bem bacana. Pode ser uma alternativa aí também para chamar a atenção das crianças. E eu tento fugir, qual que é a minha estratégia aqui? Eu estou tentando fugir da mesmice, da competição tradicional, sabe? Mesmo as competições tradicionais, a gente começa a colocar algumas regras que deixam a competição mais dinâmica, que deixam a competição mais equilibrada, né? Que existe a participação de todo mundo, enfim. Eu estou indo para esse lado aqui. Porque competição hoje é o que mais tem, né? Há 5, 6 anos atrás era difícil, eram poucas competições estruturadas. Hoje em dia tem um monte, tem um monte. Então, todo fim de semana tem uma competição que o pessoal está lançando nova. Então, eu estou buscando fugir um pouco da mesmice e trazer esse caráter mais dinâmico e participativo das crianças, para que mais gente consiga participar. E aí, quem que eu estou atraindo? Muito, fugindo um pouco do tradicional. É aquele cliente, ou aquele aluno, aquela família que não participava dos eventos por ser tradicional. Meu filho não tem muito, a parte técnica dele não é tão desenvolvida, eu não vou levar para expor ele e tal. E aí a gente quebra isso fazendo, não, ó, você vai trazer ele para um evento onde ele vai participar,
isso não é fundamental para ele participar, ele vai participar como todo mundo, enfim. E aí a criança participando, né, se oferecendo para ela a oportunidade de participar dos eventos, você acaba fidelizando o seu cliente. É isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a fidelização do cliente para que ele possa permanecer 8, 10 anos na nossa escola. Isso é recorrência de receita para a gente. Maravilha. Depois, se alguém tiver mais alguma ideia aí diferente, é só falar para a gente. Um outro indicador aqui para vocês, tá? Com relação a exatamente isso que eu falei para vocês. Tempo médio de cada aluno na sua escola de futebol. Então, normalmente, depois que o aluno matriculou, qual que é a média de tempo que ele fica dentro da sua escola? Se você tem uma média de tempo baixa, isso é preocupante. Pode ser que você esteja atraindo um cliente com um perfil que não é o perfil da sua escola. Isso pode ser um alerta aí para você. Você mudar um pouco o foco, a forma como você está divulgando, porque se a média de tempo dele é baixa, né? O que é uma média de tempo baixa? Para mim, eu acho que ele ficar menos de um ano é baixo. Ele não cumprir um contrato de um ano, por exemplo, é baixo, né? Se ele sair por opção dele mesmo, eu acho que é baixo. E aí a gente buscar sempre o maior tempo possível. Então, o que eu uso como estratégia hoje aqui? O nosso foco de divulgação são crianças de 9, 10 anos para baixo. Para realmente eu ter condição de deixar ela aqui o mais tempo possível. Eu não foco em divulgação de crianças de 11, 12, 13 anos. Porque normalmente, naturalmente, essa criança ela já vai ficar pouco tempo comigo, né? Eu quero focar realmente em crianças pequenas para eu já educar os pais, que é mais fácil, a família como um todo. A criança já está inserida no contexto que eu quero, na cultura que eu quero, e aí eu consigo fazer com que ela fique mais tempo e ela aproveite melhor os nossos serviços. E a chance dessa pessoa, desse perfil de família, fechar um interno, comprar a ideia de eventos como a Kings League, que eu falei, é muito maior. O outro indicador, ticket médio por aluno, pode ser anual, mensal, enfim. Normalmente, quando eu junto, né, todos esses indicadores aí de faturamento, mensalidade, material esportivo, brindes, campeonatos, normalmente, quanto que dá o ticket médio do meu aluno? Eu começar a ter essa visão faz total diferença. E aí eu vou pensar como aumentar esse ticket. Principalmente, gente, eventos. Eventos. Eu tenho que ter evento fechado, eu tenho que ter evento aberto, eu tenho que ter festival. Um outro, eu não sei a realidade de vocês, mas o que eu estou sentindo aqui de uns anos para cá, tá? E esse ano ficou muito claro para mim. Eventos de muitas datas, eventos que se estendem muito, o pessoal não quer mais participar. A grande maioria está fugindo de evento assim. Os pais não querem mais ter responsabilidade de ficar levando o filho por muito tempo. Então, eu estou focando em eventos mais curtos. Evento de um fim de semana só, de festival, ou evento que acabe em um mês, porque facilita do cara fechar. Ele não precisa se comprometer com muitas datas. Pelo menos eu estou sentindo isso aqui, tá? Não sei na realidade de vocês. Como que tá aí para vocês? Vocês chegaram a pensar nisso? Ou não pensaram? Comecem a mapear isso, tá? Porque pode ser uma mudança de comportamento e a gente tem a tendência de sempre fazer a mesma coisa, né? Só que se o nosso cliente está mudando o comportamento, a gente tem que entender isso e antecipar. O básico, número de alunos, né? A pior coisa é eu chegar para algum gestor, dono de escola, e falar, quantos alunos você tem? Tenho mais ou menos tanto. Tudo bem, né? Existe uma oscilação ali, mas, olha, eu tenho X alunos. Desses X alunos, normalmente eu tenho uma taxa de inadimplência de 10%. Desses
X alunos. Tantos por cento faz uma vez por semana, tantos por cento 2, outras 3. Cara, você já tem uma ideia absurda do que é a sua escola e aonde você vai atuar. Se você não tem isso mapeado, fica difícil. E aí agora eu pergunto para vocês, tem mais algum indicador aqui que vocês acabam utilizando na realidade de vocês aí que faça sentido para compartilhar entre a gente aí? Ou tem algum desses que eu falei que vocês não tinham pensado e faz total sentido para vocês começarem a utilizar? Vai lá, gente. Eu gosto de pensar, independente da razão, né? Se é social, se é competição, enfim, eu vejo que tem muita escola que capta bolsista, né? E, cara, eu vejo a galera fazendo o bolsista por número. Ah, eu dou tantas vagas de bolsa. E eu pensei, não sei se está correto ou não, mas eu achei mais interessante pensar num formato assim, ó, qual seria a minha capacidade máxima de atendimento de alunos hoje, por exemplo? E quantos por cento desse valor eu poderia destinar para bolsista? Então, eu trabalho essa parte o meu indicador para a bolsa, se tem vaga, se não tem, ele é percentual de faturamento e não número, né? Perfeito. Eu colocaria um contrato especial para esse bolsista também, tá? Porque o que eu vejo na realidade, esse cara que é bolsista, normalmente ele vem por nível técnico, para elevar o seu nível técnico, na maioria das vezes. Normalmente, quando a criança ela tem um nível técnico alto, você não é a única opção dela. Normalmente ela treina com você, joga por escola B, treina com a escola C, é chamada por escola D. E se você está dando bolsa para ela, no meu entendimento, você está premiando essa criança e ela tem que dar valor a isso, né? Então eu colocaria um contrato ali dizendo que você tem que ser a prioridade, porque senão você tem bolsa e a hora que você quer usar o nível técnico da criança para elevar o seu time e participar de algum, né, algum evento, alguma competição. Ah, estou participando por outro. Então não faz sentido você ter bolsa, entendeu? Por isso que eu acho que tem que ser feito um contrato particular, deixando bem claro, ó, a bolsa é de hoje até ano que vem nessa mesma data. Você tem um ano de bolsa, e aí a gente volta a avaliar se faz sentido ou não para a gente, como escola. Porque eu estou te premiando com uma bolsa, você tem que dar valor para isso, tem que vestir a minha camisa. Não, tipo, você pegar a bolsa aqui, na minha escola, na outra e na outra, e a hora que a gente vai usar o seu nível técnico, você não está disponível. E tomar cuidado mesmo com. Eu vejo escolas aí com 100 alunos e 30 e 40 alunos é bolsa, né? Aí a conta não fecha, a conta não fecha. Mas, hein, Jorge, essa questão de bolsa, os alunos que são bolsa, vocês, por exemplo, hoje na escola eu não tenho ninguém com bolsa, sabe? Todo mundo paga a sua mensalidade. Alguns atrasados, mas pagam. Ah, vocês deixam, por exemplo, agora me fugiu a palavra, mas enfim, os alunos que treinam sabem que fulano e ciclano são de bolsa? Por exemplo, eu sei que o Joãozinho que treina comigo tem bolsa. Cara, isso é muito particular. Eu vou falar da minha realidade aqui, cara. Eu nunca tive bolsa por nível técnico. As bolsas que eu tenho são só sociais. Sim. Tanto que quando a gente não consegue, né, chegou a um ponto de não ter conseguir montar equipes competitivas, a gente mudou de competição, enfim, começou a criar as nossas. Para a pessoa dar valor mesmo a estar participando da sua escola. Então, acho assim, pô, a pessoa está pagando, ela tem que, né, eu tenho que dar um jeito de inserir ela em algum evento, na competição, não buscar gente de fora para participar e representar a Não, eu escola. pergunto porque eu penso assim, por exemplo, conhecendo a cultura da região aqui onde eu moro, o pessoal é meio complicado nessa questão. Eu pago, daí meu filho
meu filho não vai jogar esse final de semana, mas vai jogar um menino que não paga, sabe? Aqui tem muita gente que é assim, sabe? Então, por isso que essa era a minha pergunta nesse sentido, que o pessoal aqui é meio complicado nessa questão. Eu pago, então meu filho tem que jogar. O meu filho não vai jogar, mas o menino que não paga tá indo jogar no lugar dele, sabe? Aqui o Exatamente. meu ver é o quê? A bolsa é o quê? O menino não tem, a família não tem condições de pagar para o menino e eu quero que esse menino participe. Então eu vou dar uma bolsa para ele. Só que muita gente não entende esse lado, sabe? Meu filho eu É, pago, meu filho tem que jogar. eu acho que assim, a partir do momento que a gente tem essa clareza e saiba comunicar isso, não tem problema. Agora, quando fica meio, né, escondido, aí começa a surgir as fofocas. Daqui a pouco estão falando que o menino está recebendo para ir jogar para você. É o queridinho do prof. Então, aí é só isso. Mas eu acho que sempre que a gente consiga deixar as cartas na mesa e deixar bem claro as coisas, eu acho que não tem problema. Ó, nós temos aqui algumas bolsas, que nem o Guilherme falou, ó, eu tenho 10 bolsas na minha escola, são para essas e essas categorias, e o perfil de quem tem bolsa é esse, e a gente realmente tem um contrato diferenciado com quem tem bolsa, tá? Porque senão você vai acabar afetando também aquele menino que é bom, só que ele paga, ele tem condição de pagar. Então, se deixar claro os critérios para a bolsa. Se for só nível técnico, os bonzinhos do seu time também vão querer ganhar bolsa. E aí o negócio desanda. Tem que deixar claro isso. Beleza. Ô Jorge, eu tenho tido aqui muitas questões de lesão, né? Assim, realmente está sendo um nível, um número que está me preocupando. Seria interessante ter esse indicador para entender por que está acontecendo ou manter mesmo naquela taxa lá de cancelamento? Você mapeou os cancelamentos e grande parte é por lesão, é isso? Não, eu não mapeei ainda os cancelamentos, né? Na prática, mas eu tenho muitos casos de cancelamento e suspensão, porque às vezes o menino machuca ali o tornozelo, teve um que deslocou o ombro, vai ficar 2 meses afastado. Alguns retornam, né? Então eu entendo como Sim. suspensão ali do tempo que ele está fora, em tratamento, mas outros acabam desistindo também. E você tem uma ideia de faixa etária dessas lesões? Porque criança é difícil lesionar, né? Criança. Eu tenho, assim, a maior parte das lesões acontece entre o sub-12 e sub-15, de 12 a 15. Imaginei. Qual que é o perfil de treino que você tem aí? A gente treina 2 vezes na semana, a gente segue aquela metodologia lá da franquia, né? Treino técnico, físico e tático, nada muito além daquilo que é padrão para essa faixa etária, não. O que se realmente está sendo algo que está te chamando a atenção, tem uma relevância, primeiro, você tem que mapear e entender o percentual disso, né? Realmente é um número elevado? Se for, é entender provavelmente, né? Analisando aqui de longe, é o perfil de treino, perfil do professor, como que é cobrado essas atividades, está tendo muito embate físico entre eles. O que pode ser analisado? Perfil físico, né? Tenho alunos mais velhos treinando com alunos mais novos. O que pode estar acontecendo também é a cobrança do professor, do profissional que está à frente. Ele deixa o negócio rolar e cobra realmente essa intensidade que pode extrapolar por algo mais, uma pegada maior, e aí vem as lesões. O tipo de treino para a categoria, você falou físico, que tipo de treino físico que é colocado para essa categoria? Faz sentido? Não faz? O Certo. terreno, enfim, que é feito isso. Acho que tem que ser avaliado, você tem que começar a levantar esses dados para entender se realmente a culpa é algo que da escola, que dá para ajustar e diminuir isso, ou é algo que está alheio ao seu controle, assim, sabe? De repente, os alunos que estão se lesionando, né,
Eles têm a parte nutricional deles, enfim, como que é, no sentido de, pô, eles têm o básico ali, né, para comer nas 3, 4 refeições diárias, ou eles vêm já numa condição que, por ser um treino mais pegado ali, e isso vai fazer com que eles se lesionem mais fácil. Tudo isso tem que ser avaliado. Sim, entendi. Então, na verdade, o trabalho aí é mais minucioso, então, né? Preciso levantar todos esses dados, Começa a fazer uma. levantar, ver se você consegue achar um padrão, sabe? Ó, tô vendo aqui que quem está se lesionando realmente bate algum padrão ali, sabe? Eles são de tal região, ou tem um perfil assim, assim, assado, ou são mais franzinos, enfim. Ou é só daquela turma, daquela categoria, e começa a entender. Legal. Né? Eu Tá, faria esse tipo obrigado. de levantamento para ver se é algo que realmente dá para você controlar ou não. Sim, tranquilo. Obrigado. Maravilha. Ô Ó, Jorge, oi. Fala, Gustavo. queria ver com você, já que tá falando de inadimplência, sobre o contrato. No meu primeiro ano eu não tive contrato, né? Só fazia matrícula. E chegava no final do ano, o pessoal, às vezes por ter muita festa, né? Gasta um pouco mais, ele saía da escola e depois voltava, em janeiro, fevereiro. Queria saber o que você utiliza no contrato para poder segurar esse pessoal agora Tá. no final do ano, dezembro, janeiro agora. Perfeito. Vamos lá. É cultural isso, né? Eu acho que no Brasil todo o pessoal vê as escolas de esportes ou escola de futebol, no caso, como as escolinhas, e quando eu quero parar, eu paro, eu volto quando eu quero voltar e não pago os meses que eu fiquei. Mas a Uhum. gente tem os custos, né? Nós que não param, que são os custos fixos. E a gente tem que deixar claro isso, principalmente quando a gente vai fazer a matrícula. E o que melhorou para mim aqui muito é começar a fazer os contratos de um ano. Então, a pessoa chega, faz o contrato de um ano. Tem multa. Eu não coloco multa, porque também afasta um pouco. Pô, multa, não sei o que e tal. Mas, assim, quando você for cancelar, antes de terminar o contrato, você tem que me avisar com antecedência de 30 dias para me preparar e tudo mais. Então, também você evita de todo mundo sair naquele determinado mês e deixar você na mão. Final Uhum. de ano, você já deixa lá no contrato. Lembrando que os meses, enfim, os meses de férias também são cobrados, enfim. Aqui a gente não acaba não parando, né? A gente só para para o Natal e Ano Novo. A gente aqui também Mas não para, não. então o mês é cobrado inteiro, tem que deixar claro lá no contrato. E aí vão ter os pais que vão querer não pagar, mas eles têm que bater o pé, você tem que cobrar. Tem que cobrar, porque senão os outros também não vão querer pagar, tá? Então, nesse primeiro momento, você pode até perder um aluno ou outro, bater no pé e falar, não, você tem que cumprir o contrato, mas você vai deixar um recado para todo mundo de como funciona a sua escola. Entendi. Que nesse ano eu coloquei um contrato, Mas mas ele é mensal ou ele é anual? fiz anual. Anual, boa. Eu fiz anual. Aí a matrícula, eu já tava dando uniforme, só que eu tava pensando quando eu entrava, paga a matrícula, né? Aí já ganhava o kit. Uhum. Aí eu tava pensando aqui, eu não vou ter lucro também no uniforme, tava pensando em trocar. E também eu tinha colocado, caso no completo ano, tem que pagar esse uniforme, mas na prática não deu muito certo, não. Eu acho ruim se jogar para frente. Tem que pagar na hora. Como que a gente faz aqui? Como que eu faço, tá? E pode ser que não sirva para vocês, mas estou dando depois, se alguém quiser trazer também como faz aí. Aqui, a gente faz a matrícula, a gente tem uma taxa de matrícula, que é onde eu deixo mais para negociação com os pais, ou para dar promoção, ou para. Enfim. E eu cobro a obrigatoriedade de se comprar o uniforme para entrar na matrícula. Só que nesse primeiro mês, ele compra o uniforme, paga a taxa de matrícula, mas não paga a mensalidade. Ele vai começar a pagar a mensalidade no mês seguinte, até para não ficar muito pesado, né? Entendi. É uma Ah, vou, estratégia que a gente usou aqui
e está funcionando. Está funcionando. Então, o primeiro mês a gente troca mais ou menos a mensalidade pelo uniforme, né? Ele vai ter um custo maior ali que tem a taxa de matrícula. E aí é importante também o contrato, né? Terminou o contrato, ou se ele sair antes de terminar o contrato e depois ele querer voltar, o que dá para fazer com esses pais que, por exemplo, não quero vir em dezembro e vou voltar em janeiro, não quero pagar dezembro. Você cobra a taxa de matrícula de novo. O cara não cumpriu, você cobra a taxa de matrícula. Beleza, ó, você pode fazer, só que quando você voltar, você vai pagar mais. Então, você cobra a taxa de matrícula, para o cara ver que compensa ele manter o contrato do que você cobrar uma taxa diferenciada quando ele for voltar, porque ele deixou de cumprir o primeiro contrato, entendeu? Aí tem algumas estratégias que você pode fazer para segurar. Mas essa que a gente vem fazendo aqui foi a melhor até agora. Então, o pai chega, kit, uniforme obrigatório e taxa de matrícula. Entendi. E aí você já o kit de uniforme já com a sua margem de lucro. Uhum. A matrícula, geralmente, eu cobro aqui o valor da mensalidade. Você faz isso também? Ou uma taxa menor? Aqui eu tenho uma taxa menor. Uma taxa menor. Se não me engano, está entre 100, 120, 150, alguma coisa assim. Que é onde eu tenho a margem de negociação que eu deixo para as meninas, né? Uhum. É onde dá para baixar ali para ficar mais barato para o pai que quer negociar essa entrada. E aí no meu uniforme eu consigo parcelar em 2 vezes, já coloco essa taxa na precificação e o Entendi. pai não sente tanto a entrada, né, na escola. E aí, a partir do outro mês, ele começa a pagar a mensalidade. Essa foi a estratégia que a gente usou aqui. Você tem que entender a sua realidade aí. Perfeito. Porque quando você coloca a mensalidade, o mesmo valor da matrícula, o pai não entende que é uma taxa extra, sabe? O pai Uhum. não entende. O que eu vou tentar não, né? Nosso planejamento aqui é para começar a fazer agora. Uma coisa que eu nunca fiz aqui, não sei se alguém faz, que é comum em escola particular, né, tradicional, que é regular, que é você fazer uma rematrícula. Então, terminou esse ano de contrato, quando for vencer o contrato, você cria uma taxa de rematrícula, né? Eu tava pensando em fazer isso. Para ser algo que já te ajude também a ter uma receita a mais aí. E quando você fecha a rematrícula, esse aluno garante mais um ano com você na teoria, né? Você fecha mais um contrato. Então, essa é a ideia. Alguém aí faz já a rematrícula ou não? A gente vai brigar, né? Vai tentar quebrar um paradigma novo, porque o pessoal não está acostumado a fazer isso. Mas depois que você põe... Jorge, eu tenho... Agora, mês que vem, desculpa te interromper. Agora, mês que vem, a gente faz 1 ano de escola. Então, todo mundo que iniciou lá em novembro do ano passado, a gente precisa trabalhar a rematrícula deles agora em novembro. Então, eu tenho, acho que aí, uns 50, 60 alunos para fazer rematrícula mês que vem. Tá. Então, Só a gente toma vai cuidado, trabalhar... Ramon, porque novembro, cara, fazer uma rematrícula em novembro É que pode a gente ser... começou em novembro do ano passado, né? E o contrato é Aham, anual. tá. É que é todo mundo, né? É esse que eu tomaria cuidado, é uma coisa só. A minha ideia é conversar com os pais, daqui a pouco tentar jogar para deixar eles ali mais dezembro sem o contrato e começar a fazer a renovação a partir de janeiro. Cara, Vamos fazer um... faz o seguinte, fala, ó, 2026 vai ter reajuste de valor da mensalidade. Quem fizer a rematrícula agora, eu mantenho um valor promocional, sei lá, deixa mais Sim, barato, sim? Porque aí você segura o cara e faz sentido ele fazer a rematrícula em novembro. Porque e se eu você estou pensando não dá em... esse chamariz para ele, o que ele vai pensar? Ele falou, pô, tô em novembro aqui, dezembro, janeiro, praticamente vou viajar, sei lá. Então eu Sim, cancelo aqui e quando eu voltar eu entro de novo, entendeu? sim. Então tem que valer a O pena, mas aí você tem que falar para ele que problema é vai que ter ficou essa quebrado, alteração. né? Como a gente iniciou em novembro, acaba ficando quebrado, né? Eu também, o meu medo é esse, renovar a matrícula em novembro, é complicado. Não, Mas mas a aí gente você tem... jogando que vai manter um valor diferenciado para quem fizer a rematrícula agora e quem for fazer isso ano que vem vai ficar mais caro,
né? Porque a gente tem que pôr o Sim. que aumentou aí, né? O percentual de reajuste. E eu tenho a opção de pagar o valor total do contrato, sabe? No Os cartão, planos, enfim. boa, plano, isso é bom. E aí dá mais um desconto, enfim. Hoje eu tenho 17 alunos que pagaram integral quando entraram. Legal, legal. Então, a E minha paga o ideia é ano. conseguir manter os 17 e daqui a pouco aumentar também esse número aí de pagamentos de plano, né? E Uma aí, estratégia interessante para quem tem alguns sistemas que fica fácil fazer isso, é a recorrência. Então, o pai vai lá, ele quita, ele paga o ano, você pega o dado do cartão dele, isso vai abatendo no cartão de crédito dele e não bate no saldo, né? Como se fosse o Netflix, enfim, uma TV que você pague aí, todo mês cai ali, sim, e para ele cancelar, ele tem que ir lá no banco pedir para cancelar isso e tal. Então, normalmente o cara, em vez de ter esse trabalho, ele deixa lá e isso faz com que sim. ele não cancele, né? É uma estratégia também. Perfeito. E agora Aí, vamos, gente, vamos. não, maravilha, vamos lá. Aí, eu vou entrar aqui num ponto agora, que são alguns conceitos que eu ouvi de um empresário fazendo uma das capacitações das várias que eu fiz, e eu trouxe para dentro aqui da mentoria para que a gente possa refletir isso, tá? Então, imaginem agora, né, o nosso comportamento com a nossa equipe, né, no ambiente de trabalho e como muitas vezes a gente se comporta. E aí eu vou trazer alguns conceitos para a gente aplicar na realidade, para que a gente possa realmente ter uma alta performance como empresário e a gente possa ter uma escola de esportes com um alto rendimento, no sentido realmente não só técnico, né? Mas um bom rendimento no sentido de resultado, né? De trazer lucro, de gerar lucro e ser conhecida como uma escola referência. Porque eu tenho ali embutido no dia a dia alguns conceitos que são tratados em equipe e eu vou deixar essa equipe mais vocês que eu já falei algumas vezes. Maurício, foi. Que é a autorresponsabilidade, tá? Em qual sentido a autorresponsabilidade? Em você ser o único responsável pelo seu resultado atual. Então, o que que eu tenho que pensar? Pô, eu estou aqui hoje por minha causa, né? Eu sou responsável. Se eu estou num patamar que eu não estou contente, eu sou responsável por isso também, tá? E, consequentemente, eu vou ser a única pessoa que vai poder mudar essa situação para poder melhorar. Então, é trazer essa autorresponsabilidade de entender que todas as minhas atitudes, decisões, foram responsáveis pelo momento que eu estou hoje aqui. E não terceirizar a culpa, né? É a certeza absoluta de que você é o único responsável pela sua empresa, pela sua carreira. Então, tenha isso sempre em mente. E quando a gente for, na força de hábito, colocar a culpa em alguém, num terceiro, fala, não, 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 peraí, se isso está acontecendo, a culpa é minha. O que que eu tenho que mudar para que isso se altere? Tá? Isso ajuda bastante. Porque muitas vezes a gente sente-se confortável e falar, não, isso aqui é culpa de fulano, de terceiro, do governo, do ano que está ruim, e não tenho o que fazer. Não, tenho o que fazer, né? E vocês estão fazendo. A gente está aqui, sentando a bunda na cadeira na hora do almoço, uma vez por semana, para a gente poder discutir isso. Então, isso é muito importante, é um conceito de autorresponsabilidade. Um outro conceito, tá? É o trabalho por resultados. A gente tem que começar a trazer isso para o nosso dia a dia também. Esse conceito que define pessoas que não estão preocupadas em só fazer por fazer, mas sim entregar algo. É diferente, tá? Tem a ver de entender o trabalho como entregar algum resultado, não só por fazer, tá? No fim das contas, o resultado é a resposta. Então, eu trabalho para obter resultado.
Tudo gira em torno do resultado. Esse é um conceito também que faz a diferença ali na hora de profissionalizar a sua escola. Um outro, que é a meta dada, a meta batida, é de não aceitar a quase meta. Então, vamos pegar o exemplo do Ramon ali no começo da aula. Pô, definiu, lindo, maravilhoso, perfeito. As metas estão definidas, o primeiro passo ele deu. Mas e aí? Qual a dedicação, qual a energia que ele vai gastar quando tiver faltando pouco para ele bater essa meta? Ou quando as coisas não estiverem acontecendo da forma como ele planejou? Tá? É esse ponto. É eu ir atrás de realmente conseguir, de alguma forma. Se não foi do jeito que eu pensei, qual estratégia eu vou colocar no meio do caminho para que eu consiga realmente bater a meta que eu coloquei? Um outro conceito, mimimi aqui não, né? Normalmente quem já tem equipes maiores vai entender melhor isso aqui. Mas muitas das coisas, muitas das vezes a gente tem coisas que têm que ser feitas e, né, todo mundo começa a achar desculpa, começa a colocar tarefas menos importantes na frente. Então é a disposição em evitar queixas desnecessárias, reclamações sem fundamento, ou qualquer forma de desculpa que possa interferir no resultado do grupo, no resultado da empresa. Então, esse é um outro conceito importante para a gente ter no dia a dia. Suba a régua. Conceito de se desafiar sempre mais e ir atrás da excelência. 99 não é igual a 100%. Então, sempre dá para melhorar, sempre dá para subir a régua. Pô, tá maravilhoso, tá bom aqui. Cuidado. A hora que você entra nessa zona de conforto é quando os concorrentes começam a passar você. E aí se pode ser que eles passem e depois você vai ter que penar para correr atrás de novo. Então tome esse cuidado. Essa eu gosto muito, é te vira. Conceito de fazer o que você foi contratado para fazer, aprender a resolver, mas se precisar de ajuda, sempre tem alguém aí para te ajudar. Então, muitas das vezes a gente vira o para-raio aí da nossa escola, né? Tudo tem que passar para a gente resolver. Quando você cria essa cultura do te vira, aprende a resolver problema depois, caso isso não seja resolvido, a gente resolve, se você precisar de ajuda, facilita muito, né, o dia a dia de trabalho. A ideia do sempre pode ser melhor. É o conceito de dar o seu máximo em tudo. Entregar sempre mais do que é esperado. Todos esses conceitos a gente vai ver no próximo, nas próximas aulas também, quando a gente for falar de liderança, tá? Esse é legal também, ó. Errar não pode ser um erro. Erre muito, mas corrija rápido. Então, muitas das vezes, a nossa equipe tem medo de errar e acaba não fazendo, né? Deixa as pessoas errar, mas corrija rápido. Quem erra muito sempre estará mais próximo do acerto. É essa a ideia. O problema não é errar, mas sim permanecer no erro. Por isso, corrija rápido. Ou soma ou some. Conceito de equipe também. Se tem alguém na sua equipe que não está somando, você tem que sumir com essa pessoa. Né? Básico assim, simples assim. Conceito de querer apenas quem está a favor, quem quer crescer junto. E aí essa frase que a gente vai passar também nas próximas aulas, quando a gente for falar de liderança. Contrate devagar, demita rápido. Fez sentido para vocês aí esses conceitos? A gente tem que começar a aplicar isso no dia a dia, tá? E aí, em cima do que a gente viu hoje aqui, né, a frase do dia, hoje não são nem frases, é a frase do dia. É a quantidade de indicadores que a gente tem mapeado na nossa empresa, na nossa escola. Ela depende do tamanho da maturidade da sua empresa. Quanto mais indicadores eu tenho, mas assim, indicadores realmente mapeados, acompanhados
e que as decisões são tomadas através desses indicadores. Isso está diretamente relacionado à maturidade profissional, à maturidade corporativa minha, à maturidade da minha empresa. Então, quanto mais indicador eu tiver nesse sentido, quer dizer que eu estou mais maduro, quer dizer que a minha empresa está maior, tá? Porque quando eu começo, eu praticamente não tenho nenhum para avaliar. Mas quanto mais eu começo a medir, mais eu consigo melhorar, e esses indicadores estão diretamente relacionados ao tamanho e maturidade da minha empresa. Então, pensem nisso. Por isso, a importância da gente fazer aqui o nosso afiando o machado, tá? Eu vou passar para vocês, antes do afiando o machado, a ideia da estratégia do Oceano Azul, que eu acabei comentando lá no início da aula também, mas não falei que era exatamente dessa. Acho que eu acabei comentando em outra aula também com o Guilherme, se não me engano. Mas a ideia da estratégia do Oceano Azul, ela vem de um livro, tá? Depois, se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar. Eu indico para vocês lerem também. Mas, em resumo, ela quer dizer o quê? Eu tenho o Oceano Vermelho, que é o quê? É o mercado comum. É o que todo mundo faz. É uma briga onde todo mundo está jogando o mesmo jogo. Então, se a gente trazer para a nossa realidade, o que é o Oceano Vermelho? São, ao meu ver, tá? As mesmas competições tradicionais, os mesmos erros, né? De não lidar com os pais, de pensar que os pais são nossos inimigos, ao invés de realmente ouvi-los e tentar educá-los através do que a gente tem e do que a gente quer ensinar para os filhos dele. São escolas onde não existe nenhum planejamento, são escolas que dependem muito do profissional de campo e não tem nenhuma estrutura em paralelo administrativa, são escolas que não têm acompanhamento do financeiro. Isso é Oceano Vermelho para mim. Estão jogando o mesmo jogo. É uma guerra onde dificilmente aquela escola que estiver começando, ela vai sobressair. Tá? Do outro lado, eu tenho o Oceano Azul. Isso para a gente refletir. O que seria o Oceano Azul? Eu navegar contra a maré do Oceano Vermelho. Eu praticamente jogar o jogo sozinho. Ao meu ver, seria o quê? A gente entender a escola de futebol como um negócio, entender o perfil do nosso cliente, entender aonde eu posso ter mais receita, trazer inovações que ninguém tem, focar em situações que ninguém foca, dar oportunidade para crianças que ninguém dá oportunidade. Esse, ao meu ver, é o Oceano Azul, que eu estou navegando. Porque aí você não tem concorrente ali. Ou tem pouquíssimos concorrentes. Então, qual que é a ideia aqui por trás dessa estratégia? É eu poder identificar o meu negócio, ver o que todo mundo faz igual, e estão batendo cabeça e já está saturado, enfim, e pensar em soluções e estratégias para navegar sozinho em outro oceano, que é o Oceano Azul. Então, uma tarefinha para vocês aí hoje também é refletir sobre isso, né? O que eu posso fazer de diferente hoje que vai me dar um resultado e eu não preciso fazer essa briga toda que o mercado me proporciona, né? O nosso mercado de escolas de futebol proporciona, que eu não consigo participar de eventos com outras escolas da região porque vão tomar meus alunos. Eu não consigo participar de nenhum evento, competição, festival com outra escola, porque eles vão vir para ganhar de qualquer forma. E eu vou perder aluno com isso também. Então, fugir um pouco disso, sabe? Como que a gente pode fazer? Que estratégia a gente pode criar para fugir um pouco disso? E aí a gente começar a navegar no Oceano Azul. Essa é a ideia do Oceano Azul, tá? Para que você dependa cada vez menos daquela maioria do mercado que faz a mesma coisa. Então, trago essa estratégia para vocês. Quem quiser ler o livro, é só procurar lá a Estratégia do Oceano Azul.
Acho que é esse mesmo o nome. E vale a pena, tá? E aí, encerrando a aula de hoje, a gente vai para a tarefa. Essa tarefa é uma das mais importantes, tá? Então, dediquem-se aí a energia para fazer ela. Porque você tendo esses 5 indicadores principais da sua escola, você vai ter um norte para tomar as decisões depois. Depois, tá? Se vocês já têm alguns indicadores, otimizem eles, né? Façam os ajustes e criem mais, tá? 5 ali eu deixei como mínimo, para quem não tem nenhum ainda. Então, dentro de todos aqueles indicadores que a gente passou, criem o de vocês e determine os responsáveis que vão acompanhar e qual que é a periodicidade de análise desses indicadores. Vai ser todo mês? Vai ser semanal? Vai ser trimestral? Definam isso e acompanhem realmente esses indicadores. Beleza? Fechou? Alguém aí quer dar a palavra? Para a gente poder encerrar a aula? Ou tá tudo certo? Alguém aí tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Fique à vontade aí, gente. Ô, Jorge, eu fiquei com uma dúvida, Vamos lá, quem tá falando? Gustavo? Gustavo, sobre inadimplência. A inadimplência é quando o aluno não, o pai não paga, ou aquele que atrasa entra como inadimplência, paga só no outro mês. A inadimplência é os dois. É quando você não recebe aquilo que tem que receber naquele mês. Entendi. Então, se o aluno está ativo e ele atrasou a mensalidade, mas foi paga dentro daquele mês, daquele período, aí ok. Agora, se você virou um mês e aquela mensalidade está atrasada, aquilo é considerado inadimplência. Por Entendi. isso que é interessante quando a gente for fazer o contrato, e é interessante a gente ter boleto ou cartão mesmo, ou quando for fazer a cobrança de mensalidade atrasada, realmente colocar um juros ali, uma multa, para a pessoa não atrasar. Senão, conforme você vai crescendo, o seu caixa vai aumentando, você vai precisando cada vez mais desse fluxo de receita que caia certinho no mês. Porque quando você tiver bastante aluno, uma receita maior, e as pessoas começarem a não tiver um percentual grande que não pague certinho no dia que você, né, colocou, estabeleceu ali, isso pode gerar um vácuo no seu fluxo de caixa ali que vai te atrapalhar financeiramente. Então já vai criando essa cultura na sua escola para que isso não aconteça, ou para que Entendi. aconteça num patamar bem pequeno e você possa controlar. É, que aqui já tem boleto, já tem o... Perfeito. Quando atrasa, tem os juros, mas não tá adiantando muito, não. Inverte a Tá, estratégia, então faz o tá teste. difícil. Eles pagam que dia aí? Eu coloquei 2 datas, dia 10 e dia 20. Tá. É que tem que entender melhor a sua realidade, mas o que daria para fazer? E são estratégias que funcionam, tá? Mas tem que fazer o teste. Por exemplo, se a pessoa pagar até o dia 7 do mês, ela tem um desconto assim que vale muito a pena. Vale a pena até você agora que vai virar o ano, se aumentar até mais a sua mensalidade para você poder dar esse desconto. Então eu vou pegar a estratégia que a escola dos meus filhos utiliza. Se eu pago até dia 7, eu tenho 20% de desconto. Então, são 3 filhos na mesma escola com 20% de desconto. Eu faço de tudo para pagar até dia 7. Uhum. Entendeu? É um desconto, não é multa. Então, o valor da mensalidade é 100. Se você paga até o dia 7, é 80. Tá? Entendi. Você continua, se passar do dia 10, por exemplo, que você pôs, você continua com a multinha lá. Mas normalmente a multa é pequena, né? E o pessoal acaba não Eles levando em consideração. nem Mas aí dão você bola. inverte o jogo, você dá desconto para quem paga antes, entendeu? Uma Vale boa, muito acho a que eu vou pena. fazer. É que a minha cidade aqui é muito pequena, é complicado as coisas. Mas é questão de hábito, cara, é criar cultura. O pessoal se Uhum. acostuma. Não, perfeito. Fechou? Fechou, obrigado. Valeu, gente.
Espero vocês aí quarta-feira que vem, então, com os 5 indicadores aí. Valeu, fiquem com Deus, boa semana aí.